Meu nome é Cantor Alexandre Ponja, presidente do FAMOD. No âmbito do terceiro ciclo de mecanismo de revisão periódica universal, o FAMOD submeteu um relatório específico sobre os direitos humanos das pessoas com deficiência, o primeiro de gênero no nosso país. Felizmente, apesar dos grandes desafios de direitos humanos que o país enfrenta, os Estados que participaram deste mecanismo compreenderam a urgência destas recomendações e endossaram-nas junto ao governo de Moçambique. Estas são as recomendações que o nosso governo recebeu em relação aos direitos das pessoas com deficiência. A recomendação dada pelo Tchad. O governo deve acelerar a finalização do projeto de lei sobre a promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência, garantindo o seu cumprimento da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Meu nome é Ligia Matimbe, eu sou uma pessoa com deficiência auditiva e por esta minha condição, geralmente não assisto programas televisivos. O noticiário que é apresentado diariamente não apresenta lá intérprete de língua de sinais e toda a informação que é transmitida eu perco totalmente. Acontece o mesmo no informe sobre a epidemia do Covid-19. Quando o presidente fala em direto, não tem lá um intérprete de língua de sinais. Nós pedimos que se aprove a lei da pessoa com deficiência para que as instituições de comunicação social proporcionem uma informação acessível. Por isso, peço ao governo que aceite e implemente esta recomendação. Recomendação dada pela África do Sul. O governo deve intensificar medidas para combater a discriminação e o estigma contra pessoas com deficiência e albinismo. Meu nome é Fátima. Quando a situação de raptos e assassinatos de pessoas com albinismo estava no seu pico em Moçambique, o medo tomou conta de mim. Foi um momento complicado porque eu estudava de noite e era difícil regressar a casa com segurança naquelas condições, pois não me sentia segura em lugar nenhum. Só me sentia segura quando estivesse em casa. Foi um momento muito difícil para mim e para minha família. É triste viver sem ser livre, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos já nos dá esse direito, o direito à liberdade, e não poder gozar da nossa liberdade é uma situação bastante complicada. Por isso, peço ao governo que aceite e implemente essa recomendação. Recomendação dada pelos Camarões. O governo deve alinhar a Constituição da República e o Código Civil com as obrigações decorrentes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, especialmente no que diz respeito à capacidade jurídica. Sou Carolina Fernandes Banzi, sou usuária de saúde mental. Depois de ter a minha filha, fiquei internada numa instituição de tratamento psiquiátrico. Uma médica queria me esterilizar. E eu então recusei. Disse que queria fazer o planeamento familiar. E até agora ainda faço o planeamento familiar. E apesar de ser uma mulher com deficiência psicossocial, tenho o direito de ter uma família, tenho o direito de ter filhos e tenho o direito de tomar decisões sobre a minha vida. Por isso, peço ao governo que aceite e implemente esta recomendação. Recomendação dada pela Ucrânia. O governo deve tomar medidas adicionais para proteger grupos vulneráveis da população, em particular mulheres, pessoas com deficiência, albinismo, crianças e idosos. Olá, meu nome é Carolina Vitial Mandal, sou uma mulher com deficiência, tenho, por conta do acidente que eu tive há mais de 20 anos, tenho dores crônicas nas minhas pernas e na minha coluna. Assim sendo, eu gasto 35% do meu salário na aquisição de medicamentos e acessórios para o meu bem-estar. Assim, eu gostaria de apelar ao governo que aceitasse a seguinte recomendação. Recomendação dada por Cuba.
o governo deve manter seu compromisso com as pessoas com deficiência e assegurar a plena implementação das políticas, estratégias e planos de ação atuais, incluindo aqueles que visam melhorar a capacidade institucional para fornecer acomodação adequada às pessoas com deficiência. A minha vida como pessoa com deficiência físico-motora não tem sido nada fácil. Isto porque os espaços por mim frequentados, eles não são acessíveis. Primeiro, tenho um local de trabalho que não tem rampa nenhuma, criando condições para que eu não consiga aceder aos blocos para poder trabalhar. Os passeios que eu frequento, os automobilistas, eles estacionam os seus carros, criando condições para que eu tenha de ir à estrada, e isso é perigoso porque corro risco de ser atropelado. Recomendação dada pelo Sudão do Sul. O governo deve ratificar a Convenção contra a Discriminação na Educação, garantindo em particular a educação inclusiva para todas as crianças. Eu tenho paralisia cerebral, por isso não consigo escrever de forma legível com a caneta. Muitos professores não aceitam isso e dizem avaliar a minha caligrafia em vez de usar um meio alternativo, como o uso do computador ou um telefone. Agora vou ter que mudar de curso porque os professores não aceitam avaliar. Isso é discriminação. Por isso, peço que o governo aceite e implemente esta recomendação. Uma das recomendações saídas da última avaliação do MEC-PU é que o governo de Moçambique deve designar a Comissão Nacional dos Direitos Humanos como órgão de monitoria da implementação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e alocar recursos adequados para o cumprimento deste mandato. A Comissão Nacional de Direitos Humanos tem um maior interesse em monitorar a implementação dos direitos das pessoas com deficiência em Moçambique, por isso, encoraja o governo a aceitar e implementar esta recomendação. Estão a ser tomadas medidas para, de facto, não só minimizar, mas como erradicar qualquer tipo de discriminação que tenha a ver com a situação de albinismo ou qualquer tipo de discriminação que tenha a ver com ser, portanto, para os cidadãos com deficiências.